A Ele a glória e o louvor. Senhor Jesus nos abençoe. Queridos, eu gostaria que antes de você se assentar, você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 9. Somente o sangue de Jesus Cristo para nos purificar de todo pecado. Quantos concordam com isso? Diga amém. Romanos 5, versículo 9. Que alegria nós estarmos aqui, irmãos, depois de uma manhã tremenda com Cristo, uma manhã maravilhosa. Romanos 5, 9. Aleluia. Diz assim: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, o sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Digo, o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo. Diga bem forte: o sangue de Jesus me justifica. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus Cristo. Se você pode por um momento, feche seus olhos e diga: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo tira toda condenação, tira toda a força do pecado. Senhor Jesus, o teu sangue me limpa, o teu sangue me purifica. Somente pelo teu sangue eu sou limpo do pecado. Somente pelo teu sangue. Teu sangue, Senhor Jesus, arranca o pecado. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu oro. Amém? Pode se assentar. Amados, eu gostaria de me dirigir a todos os homens. Nós podemos dizer que nós estamos vivendo tempos difíceis, sim ou não? Sim ou não? Então nós também temos homens fortes, sim ou não? Ai, cadê? Tempos difíceis exige homens fortes. Por isso, o encontro de homens, irmãos. E eu gostaria de me dirigir a todos os homens aqui. E nós temos procurado conscientizar a todos. O retiro é no dia 17 a 19 de março. Ou seja, é numa sexta-feira à noite que nós vamos para a chácara. E só voltaremos no domingo. Assim que a gente almoçar lá, a gente volta. Mas nesse período de sexta até domingo, nós precisamos estar lá. Vamos posar lá, vamos nos manter lá o tempo todo, porque é tempo do Senhor nos fortalecer. É tempo do Senhor nos capacitar, porque os tempos são difíceis. E eu peço a todos os irmãos, você tem o seu trabalho, tem as suas responsabilidades, mas você está tendo tempo de chegar lá e negociar e dizer: olha, eu preciso sair na sexta-feira aqui e só voltar aqui, se possível, no domingo, né? Porque você vai sair na segunda. Porque se Deus abençoar, irmãos, e eu creio que vai acontecer, muitos homens precisam colocar algumas coisas em ordem em casa. Eu não estou falando das coisas materiais, eu estou falando de relacionamento com os filhos, com a esposa, porque eu tenho certeza que nesse tempo Deus vai tratar e vai fazer grandes coisas. Quem crê nisso, diga amém. Então as mulheres aí, as crianças, me ajudam com os homens. E verdadeiramente falam para eles: ó, procure o pastor, procure o irmão Francisco, procure o irmão Alvair, procure o Samuel, faça a sua inscrição e vai. Tá certo? Nós precisamos desse tempo com vocês.
vai ser um tempo maravilhoso. E os homens que podem nos ajudam. Nós estamos aqui pedindo um investimento de R$100 de cada homem. Para quê? Para pagar a chácara e também a alimentação que nós vamos ter lá. Então nós contamos com o apoio de todos. E pedimos que em nome de Jesus, cada homem se desperte. E já nem se preocupe com a sua inscrição. Se preocupe de levar mais um homem para ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Porque vai ser uma bênção. Das mulheres daqui também a 2 meses. Porque em março nós teremos o das crianças e adolescentes. Aliás, eles estão sendo agora aqui preparados, ministrados, estão tendo o culto deles ali. E que Deus abençoe em nome de Jesus a todos eles. Depois eles terão hoje uma oportunidade especial para ministrar sobre nós também. E vai ser uma bênção no final em nome de Jesus. Eu gostaria muito de chamar a atenção de você para a oração amanhã. 6 horas da tarde começa a oração. E cada irmão e cada pessoa tem uma responsabilidade de vir orar pelo menos, no mínimo 45 minutos. Mas você pode escolher vir 7 horas da noite e orar das 7 até as 7h45. Você pode vir às 7h15 e orar até às 8. O importante é dentro desse horário, das 6 às 8 da noite, toda a igreja está orando. Por quê? Porque é tempo de orarmos, é tempo de clamarmos a Deus. Na terça-feira, todos nós, todos sem exceção, nas células, todos nós participando, envolvidos com a célula, tem sido uma bênção, mas muito grande. Também pedindo aos irmãos que não se esqueçam da sua devocional. A devocional é fundamental, esse tempo de oração, esse tempo de comunhão com Deus, de relacionamento com o Senhor, que vai trazer grandes benefícios para a sua vida, tá certo? Muito bem, eu gostaria que você dissesse comigo o título da mensagem dessa noite. Somente o sangue de Jesus para nos purificar de todo pecado. Irmãos, nós lemos um texto aqui em Romanos 5, versículo 9, que fala sobre um problema muito sério. A criação do homem é algo extraordinário, é algo maravilhoso, é uma obra-prima. Sabe o que é uma obra-prima? É uma obra sem igual. Dá uma olhada nessa pessoa que está do seu lado aí, porque quando a gente fala homem, está falando mulher também, viu? Olha que coisa linda que Deus colocou aí do seu lado aí. Olha aí a glória de Deus. Diga aleluia. Diga graças a Deus. Você pode olhar para esse irmão e ver a imagem e semelhança de Deus? Por favor, pelo amor de Deus, não vai me frustrar. Tá certo dizer, pastor, quando eu olho eu não vejo nada. Vê assim, Deus caprichou. Diga graças a Deus. Diga aleluia. É uma obra perfeita. Deus foi muito bom demais. Agora você já aprendeu algo, irmãos? Que Deus, Ele cria as coisas. Escute aqui. Por favor, use toda a sua capacidade agora de atenção. Deus cria tudo pela sua palavra. Deus cria tudo pela sua. Vá para Gênesis capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Mas no versículo 3, quando Deus viu que tudo estava sem forma e vazia, a terra, Deus então no versículo 3 disse, haja luz. Quando Deus disse haja luz, a Bíblia diz que houve. Deus disse haja luz e houve. Então Deus cria tudo pela sua palavra. Em Hebreus 11:3, leia aqui comigo, por favor. Hebreus 11:3, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, tudo bem. Mas se você estiver sem ela, aqui fica mais fácil. Pela fé, entendemos que o universo ou o mundo foi criado ou formado pela palavra de maneira que aquilo que eu estou vendo, que é visível, veio a existir das coisas que não aparecem. Olha, ele está dizendo, por exemplo, eu estou falando, vocês estão me ouvindo, mas vocês estão vendo a minha palavra? Não, só ouvindo.
mas a palavra existe. Da palavra que Deus disse, haja luz, houve. E aí, se nós lêssemos Gênesis, ali o capítulo 1, você vai ver que tudo Deus disse e veio à existência. Sabe por quê? Porque a palavra, escute bem, que a Bíblia está dizendo aí, que trouxe à existência todas as coisas, a palavra, Deus dizia e a palavra agia. Sabe por quê? João 1 e 3, vai lá. João 1 e 3. Olha o que diz. A palavra está dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se... Agora eu preciso da sua atenção ainda mais. Vamos lá. Você sabia que no princípio era a palavra? Verbo significa a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era... A palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas pela palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Agora aqui que eu quero trazer para você. Na sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 14, diz, olha o que diz, João, capítulo 1, versículo 14, nós não temos aqui no slide, então nós vamos ler. E a palavra ou o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então vamos lá. Quem se fez carne? Quem veio aqui nesse mundo e se tornou igualzinho eu e você? Jesus. Então vamos ler João 1 e 3 de novo. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Jesus estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Jesus, e sem Jesus nada do que foi feito se... Então diga comigo, Jesus me criou. Jesus me... Quem criou Adão? Quem criou Adão? Vamos lá, quem criou Adão? Diga, Jesus. Quem criou Adão? Só para você parar e pensar. Pare e pense que muita coisa vai mudar na sua vida a partir de hoje. Se você estiver prestando atenção, muita coisa vai mudar. Aí Deus cria o homem. Eu não vou entrar aqui, que eu poderia entrar por outros caminhos, mas eu vou ficar aqui na mensagem do sangue de Jesus. A Bíblia diz que o homem, Deus cria ele diferente dos animais. Veja bem, Jesus e Deus Pai e o Espírito Santo vão criando todas as coisas. Mas chega no homem, então, eles vão fazer Jesus diferente. A Bíblia diz em Gênesis 2:7 que eles fazem um boneco e sopra nas narinas do boneco, e aí o homem veio a ser alma vivente. Está dando para ler? Está dando para compreender? Deus, Ele tirou dele próprio, porque esse sopro, quando você vai ler na língua original que foi escrita a Bíblia, no hebraico, significa ruach, sopro, espírito. Deus tira dele e coloca dentro do boneco de barro. Ou seja, o homem passa a ser então agora corpo, alma e... Guarda aí, corpo, alma e... Então, por isso que quando você vai, e eu sempre trago a memória de todo mundo, sabe por quê? Porque é um dia marcado. Você quer ver você marcar a vida dos outros? É só você morrer que todo mundo vai lembrar do dia do seu velório. Sim ou não? Eu espero que você vá no meu, irmão, pelo amor de Deus. Coisa triste é um defunto sozinho. Tá certo? Mas por que o pastor está falando isso? Porque, irmão, lá eles colocam um versículo bíblico.
Todas as vezes que eu chego lá, eu vejo citar esse versículo de Eclesiastes 12:7. Lê comigo, Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o... Deus não soprou lá para criar Adão, mas quando você é criado, você também passa a ser criado igual a Adão, irmão. Você passa a ter essa parte que é o espírito. Então você é corpo, alma e... O corpo, esse corpo aqui, ele volta para onde? Quando morre? Para a terra. Mas e o seu espírito? Volta para Deus. Diga para o teu irmão, logo logo você vai estar com o papai de volta. Logo logo você vai voltar para o papai. É, irmão. Tem uns que pode demorar até 120 anos, mas que vai. Amém? Então, aí eu quero te perguntar uma coisa. Ó, você está aprendendo hoje que Deus criou o homem. Mas Deus criou de uma maneira especial. Sabe por que Deus soprou? E Deus tira dele próprio e colocou dentro de você e dentro de mim. Eu sou corpo, alma e espírito. Você também. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 24. Lê para mim aqui o que Jesus disse. Jesus ensinando. Deus é o quê? Deus é. E importa que os que adorem, o adorem em... Jesus chegou e disse, eu quero explicar para vocês que Deus é espírito. Deus não tem um corpo, como nós. Tá certo? Deus é espírito. Deus não tem uma forma. Assim como eu e você temos uma forma, porque nós temos um corpo. Mas presta atenção, o nosso corpo, e aqui agora você vai entender uma coisa. Deus nos criou não para morrer. Sabe como que Deus esperava que nós vivêssemos? Como está em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, e sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus hoje cobra de mim e de você que eu cuide, e você também, do seu espírito, do seu corpo e da sua alma. Está dando para você entender? Você tem que cuidar dos três. Por que você tem que ler a Bíblia todos os dias? Por que você tem que orar em todo momento, todo tempo? Por que você tem que jejuar? Para cuidar do seu espírito. Amém? Agora, como que você cuida do seu corpo? Do corpo você cuida comendo bem, fazendo exercícios, tá certo? E se cuidando o máximo. Agora, pastor, como que eu cuido da minha alma? Não machucando ela com as paixões do mundo. Tá bom? Depois nós vamos ensinar cada área. Mas lembre-se hoje, agora, que todos nós temos um corpo. E esse corpo, nós somos limitados. Ou seja, somos dependentes. Dependemos de Deus. Por isso que nós temos que entender que o nosso corpo, ele é limitado, mas o nosso espírito, ele é eterno, irmãos. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos voltar para casa. Quantos creem nisso? Diga amém. Você lembra que Jesus disse assim, ó, eu estou indo e vou preparar moradas. E eu vou preparar. E se eu preparar, eu vou voltar. Para onde quer que eu esteja, vós estejais. Então, nessa noite, entrega a sua vida para Jesus. E esteja preparado, porque você vai voltar para casa. E eu também vou voltar. Todos nós vamos voltar. E nós temos que estar preparados. Você lembra do ladrão na cruz? Ah, todo mundo vai lembrar, porque a sexta-feira da paixão está chegando, né? Então todo mundo vai lembrar. O ladrão lá na cruz disse, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele o quê? Hoje mesmo. Sabe o que Jesus está dizendo? Daqui a pouquinho nós dois já estamos lá. Presta atenção. Jesus não disse para ele, ó, morreu e acabou. Jesus disse, daqui a pouquinho nós estamos no reino dos céus. Então desperta aí. Diga para esse irmão aí, ó, se prepara para voltar para casa.
Agora, vamos entender que para voltar para casa, irmão, para entrar lá na casa do Pai, é preciso estar preparado. Por quê? Porque aconteceu um negócio. Quando Deus criou Adão, Deus colocou ele no jardim do Éden. Foi ou não foi? Olha, veja bem. Viu Deus que tudo que fizera, eis que era muito bom. E aí termina o sexto dia. Gênesis 1:31. E olha aí Adão no jardim do Éden. Tudo maravilhoso, perfeito. Mas Deus, nessa perfeição toda que Deus fez, Deus disse para ele: você tem uma responsabilidade, guardar o jardim, tá certo? E lavrar o jardim. Adão tinha duas responsabilidades. Vamos lá? A primeira, guardar, e a segunda, que era lavrar, conservar. É a mesma coisa que Deus te deu essa vida. A sua vida é um jardim. Como que está o jardim aí? Está cheio de espinho? Está cheio de colonhão? Como que está a sua vida? Adão tinha a responsabilidade. Agora, para conseguir fazer o que Deus mandou, Adão teria que praticar a palavra de Deus. Diga comigo, praticar a palavra de Deus. E crer na palavra. E obedecer a palavra. Irmão, preste muita atenção. Adão está lá, ele e Eva, na maior alegria. A Bíblia não diz quantos dias, ou quantos meses, ou quantos anos, que eles permaneceram firmes na palavra de Deus, não comendo de uma árvore específica, que era a árvore do conhecimento do bem e do... Mas, irmão, Satanás conseguiu fazer uma coisa. Conseguiu colocar eles em prova. A Bíblia diz que chegou o tempo que eles foram tentados. Ó, presta atenção. Todo ser humano precisa memorizar 1 Pedro 5,8. Diga comigo 1 Pedro 5,8. Diga bem alto. Nossa, só tem uma pessoa que memorizou. Todos os demais, vamos junto. 1 Pedro 5,8. Eu vou ensaiar vocês de coral. Vocês querem ver? Diga comigo. Sede sobre vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmão, e a Bíblia diz para nós resistir a ele. E aí chegou o tempo. Ele se incorpora na serpente, e aí ele vem, e no tempo que chegou da tentação, ele vem e ataca. Eu quero que você lembre-se de uma coisa. Tudo tem um tempo determinado, e há todo tempo para se cumprir propósito debaixo do céu, até da tentação. E a Bíblia diz que eu devo me alegrar quando eu for tentado, porque é a oportunidade de eu vencer. E o diabo certamente ficou observando, e achou, como eu disse para você, um ser perfeito para ele incorporar, e para ajudar ele na tarefa dele de derrubar Adão. Ele achou a serpente, e a Bíblia diz que a serpente, e aqui eu quero que você preste atenção, era a mais sagaz de todos os animais que Deus havia criado. E assim, ela chegou, a serpente, dominada pelo diabo, e começou a conversar, e dizer para Eva: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Faz uma pergunta. Ela lança uma pergunta. E a Bíblia diz que ela era a mais astuta. Ser astuto é uma qualidade daquele que consegue o que deseja, através da sagacidade, da esperteza e engenho. Uma pessoa que não se deixa enganar ou ludibriar. Escute,
Tem pessoas que se aproximam de você e você fica de queixo caído. E essa pessoa é sagaz. Tome cuidado. Mais para frente aqui você vai ver uma coisa muito séria. Irmãos, é interessante como nós vemos na história da humanidade, e você pode acompanhar comigo. Quantos homens que eram abençoados e que foram enganados por Satanás e se entregaram a ele. Caim, você lembra de Caim, irmão de Abel? Caim era o filho primogênito de Adão e Eva, e ele mata o seu irmão. Judas, que traiu Jesus, Judas era um dos 12. Acabe e Jezabel. Acabe era rei de Israel, Jezabel sua esposa. Se lembra no Novo Testamento? Ananias e Safira. Todas essas pessoas caíram no laço de Satanás. Cuidado, pois a Bíblia diz para você fazer o quê? A Bíblia diz, provai. Você tem que provar. 1 João 4:1. Amados, não dê crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Cuidado. Vigia. Por favor, escute o que a Bíblia diz. Nunca dê ouvidos aos demônios. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, que é os dias que nós estamos vivendo, alguns abandonarão, apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ao ensino de demônios. Você quer ver uma coisa? Você conhece uma parte da sociedade ficou na frente de televisão assistindo desfiles que você viu aí semana passada, de pessoas zombando, escarnecendo de Deus. E quantos estão investindo? Você sabia que nessa hora estão dentro de barracões e salões pessoas trabalhando para essa festa satânica para o ano que vem? Você sabia que estão engenheiros, arquitetos e tantos outros profissionais trabalhando para a festa do ano que vem ser mais ainda cheia de demônios? Pessoas dando a sua vida, como a Bíblia diz, enganadores, disfarçados. E eu quero dizer para você, quando Adão e Eva deu crédito à palavra dos demônios, eles entraram pelo caminho. Preste atenção, Satanás disse, não morrerás, pode comer. E nesses dias nós estamos vendo, e eu quero chamar a tua atenção, nós não podemos participar de todas as coisas que tem lá fora. Nós não podemos participar dessas coisas. Por quê? Porque Caim entrou pelo caminho do mal, do engano, como Balaão, que é um outro personagem bíblico que eu queria ter muito tempo, mas eu não tenho. Mas a Bíblia vai apresentar que cada um homem desses homens entraram como Coré na contradição. Coré, em vez de manter a sua vida, a sua fé na adoração a Deus, ele entrou na murmuração e também na ganância. Nós temos hoje que parar e pensar. Olha o que diz Judas, e não é Judas que traiu Jesus, é um outro apóstolo chamado Judas. Ele disse, ai daqueles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Cuidado, irmãos. Por quê? Porque tudo isso que você está vendo é fazer o que Adão e Eva fez, comeram do fruto que não podia. E o fim é a morte. Pois Deus disse, no dia em que você, Adão, comer daquela árvore, certamente você morrerá. Agora Adão, ele era corpo, alma e espírito, sim ou não? O corpo dele voltou para o pó, e o espírito? Aí é que está o problema, irmão. Aí é que está o problema. Aí é que está o problema.
Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. É o quê? Quem peca, morre. Sabe o que é isso? Se separa de Deus. Presta atenção. Vamos usar o altar aqui como o trono de Deus? Quando nós pecamos, me dá licença, tá certo? Quando nós pecamos, nós fazemos isso. Vamos nos distanciando da pessoa de Deus. Quanto mais nós pecamos, mais nós vamos nos distanciando de Deus. Eu estou fazendo o quê? Eu estou dando as costas para quem? E eu estou indo para o mundo. Sim ou não? Quanto mais nós pecamos, quanto mais nós erramos. Você quer ver uma coisa? Agora eu vou usar o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que quem é o pai da mentira? E dia 1º de abril, o que você vai fazer? Nem se for de brincadeirinha. Fala a verdade, exatamente. Porque Jesus é o quê? Olha o que Jesus é. João 14:6. Disse Jesus, eu sou. Mas quanto mais eu peco, mais eu vou. Jesus disse, se um homem olhar para uma mulher, Jesus olhar para uma mulher e a cobiçar, foi Jesus que disse, hein? Não o pastor, e nem a igreja, hein? Nem a igreja, foi Jesus. Jesus disse, se um homem olhar para uma mulher e a cobiçar, o que aconteceu? Já pecou, adulterou. Agora a mulher bem vestida, o homem já precisa ser um homem tratado, um homem santo, para ele não cobiçar. É ou não é? Agora com a multidão de gente pelada, o que você acha que dá? E aqui eu quero pedir para as mulheres ajudar e trabalhar para levar os homens lá no retiro. Por quê? Porque lá, irmão, a gente tem maior liberdade. E lá a gente trata dos homens. Lá eles apanham, que eu vou te falar, que é bom, viu? Eu sou o primeiro, que eu sento lá na frente, pergunto para eles. E eu fico, quero apanhar, quero aprender. Eu estou falando de apanhar no bom sentido, viu? De ser limpo cada vez mais. Mas preste atenção. Hebreus 14:12 não está aqui, ó, não está lá no slide. Então você vai abrir sua Bíblia. Hebreus 14:12. Hebreus é no Novo Testamento. Fica pertinho de Apocalipse. Hebreus 14:12. Hebreus 14:12. Quanto mais nós pecamos, mais nós vamos para distante do altar, distante da pessoa de Deus. Hebreus 14:12. Escute o que diz aí. 12:14, vamos lá. 12:14, isso, vamos lá, vamos coiser. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Eu tenho que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Hebreus 12:14. 12:14. Se o salário do pecado é a morte, se eu sair do pecado e entrar na santificação, a Bíblia está dizendo que eu verei a Deus. Quando eu começo a me santificar e a buscar a santificação, eu dou as costas para o mundo e começo a andar em direção ao altar, à presença de Deus, a buscar o Senhor, a estar me aproximando mais de Deus. Quanto mais eu me santifico, mais em relacionamento eu estou com meu Pai. Agora, como que eu faço, pastor, para me santificar? Veja bem, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora você vai começar a entender como se santificar. Como você obter esse relacionamento com Deus e ser santo aqui. Porque o negócio é aqui, irmãos. Aqui, Hebreus diz o seguinte, Hebreus, você está aí, não está? Mantenha aí, segura aí. Hebreus, vamos lá. Capítulo 9, versículo 27. Abre aí, Hebreus 9, 27. Como aos homens está ordenado
morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ó, está dizendo aqui, ó, morreu, segue-se o juízo. O ladrão lá na cruz, ele aceitou Jesus como Senhor e entregou a sua vida. Ele era provavelmente um judeu, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava aceitando Jesus como Senhor da sua vida. Toda a humanidade quer Jesus como Salvador. Todo estrangeiro, quando chega no Rio de Janeiro, ele vê ali o Cristo numa imagem. Mas eu quero dizer para você, quando ele desce, ele vê uma sociedade corrompida, ele vê uma sociedade cheia de violência, ele vê uma sociedade totalmente destituída. Nós não estamos falando de um cristianismo irreal, nós estamos falando de um cristianismo real. Nós estamos falando de um Deus vivo que desceu a essa terra. E aqui em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz: Ele vos deu vida, estando nós mortos nos pecados e delitos. Efésios 2:1 diz que Jesus nos deu a vida. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Entenda, a morte que a Bíblia está dizendo não é essa morte física, é essa separação de Deus. Quanto mais eu peco, mais eu estou distante de Deus. Morte é separação. Separação do quê? Da minha pessoa de Deus, da nossa pessoa de Deus. Por isso que Jesus veio em carne. Jesus sempre existiu. Jesus sempre existiu. Você leu comigo. Mas ele olhou e viu a humanidade perdida. E ele se despiu de toda a sua glória. Para quê? Para quebrar a separação que havia entre nós e Deus. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Eu sei que você está cheio de teologias que te ensinam e mestres religiosos que dizem que Deus é amor. E isso é prova. Você quer ver? Romanos 5:8. Vamos, irmãos, falem aí. Vocês já sabem. E todo irmão que não sabe esse versículo está em pecado. Errai-vos por não conhecer as Escrituras. Perdeste a vida eterna por não conhecer as Sagradas Escrituras. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É estar separado de Deus. Se nós vivermos em pecados e Jesus vem para derramar o seu sangue, irmão, estar separado de Deus é como um galho cortado. E Jesus, ele disse e deixou bem claro que nós, como galhos secos, estamos prontos, sabe para quê? Mateus 3:10. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada aonde? Lançada aonde? Por essa atitude de independência e rebeldia, o homem, além de se separar da vida com o pai, é lançado para fora. Adão foi lançado para fora do jardim do Éden. Escute bem. A Bíblia diz claramente que todos nós estamos aqui peregrinos. Peregrinos, somos passageiros sobre a terra. E é o tempo de nós sermos aprovados ou reprovados. Escute bem. A Bíblia diz em Daniel capítulo 12, versículo 2, que todo ser humano vai, que já morreu, ressuscitar. E uns para condenação eterna, separados de Deus, e aqueles que também morreram na fé em Cristo, ressuscitarão para a vida eterna. Ressuscitarão para viver eternamente, com um corpo
físico juntamente com o Pai. Mas outros, a Bíblia diz que ressuscitarão para vergonha e horror eterno. Escute bem, Deus não criou o inferno para o homem, mas Jesus ensinou que Deus criou o inferno para os demônios, para o diabo e os seus demônios. Eu quero que você entenda, Jesus deixou claro. Eu quero repetir para você, João 14, na última semana de Jesus, quando ele vai para celebrar a Páscoa, ele diz que ele iria, em João 14, versículo 3, e prepararia lugar e voltaria para nos buscar. Para onde quer que ele esteja, nós estejamos também. Mas Jesus também deixou bem claro em Mateus 25, 41, que no dia do julgamento final, então ele, o rei, dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu quero que você nessa noite entenda que Jesus se preocupou demais com a sua vida eterna. E em Mateus 10, 28 ele diz: não temas aqueles que matam o corpo e não podem matar a sua alma, porque só Deus. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Eu quero que você responda para você: mas meu Senhor, como que eu posso ser salvo? Como que eu posso alcançar a salvação? Sendo, irmãos, que para entrar no céu, entrar no reino de Deus, você precisa ser justificado. Não foi Romanos 5, 9 e 10 que diz que nós somos justificados pelo sangue de... eu queria ter muito tempo com você. Agora preste atenção. Você e eu precisamos estar conscientes de que é uma guerra. Por quê? Porque em Apocalipse 12, 10 diz que o diabo, seu adversário, meu acusador, seu acusador, que foi expulso, ele de dia e de noite está lançando acusações. Assim como você fala com Deus, ele também fala. E ele não quer te perder de jeito nenhum. E quanto mais nós pecamos, mais a nossa dívida cresce. E nenhum ser humano tem condições de por si mesmo pagar a dívida do pecado. Só tem uma maneira, irmãos, de todos nós resolvermos o problema da dívida. E essa dívida ela pode ser adquirida diariamente. Eu posso descer aqui do altar e daqui a pouco estar pecando. Eu tenho que estar consciente disso. E tenho que me lembrar que eu sou ser humano e você também. Em 1 João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganando e a verdade não está em nós. Está bem claro aqui. Se dissermos que não pecamos ou que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso a Deus e a sua palavra não está em nós. Entenda, Jesus olhou essa situação e disse: só tem um jeito, qual é? Eu descer e salvar a humanidade, porque não houve um homem. Romanos 3,10 diz: não houve um homem capaz de se guardar e de não pecar. E quando pecou, se contaminou. Agora Jesus vem. E Jesus vem em carne. E ele morre. E a Bíblia diz, em João capítulo 1, versículo 29, que João Batista vê Jesus passando e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, você sabe, ele era da Páscoa. Ele era morto na Páscoa, simbolizando que o sangue mantinha uma aliança entre Israel e Deus. Agora Jesus vem não para somente Israel, mas para o mundo inteiro. Porquanto Deus, em João 3,17, enviou Jesus não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus vem. Jesus derramou o sangue. Agora, meu irmão, o sangue de Jesus, ele só é aplicado quando há sinceridade e uma decisão de não mais pecar.
de não mais pecar. Pastor, como assim? Não adulterar mais. Porque um adultério, ele tem que ser programado. Não matar. Por quê? Porque a pessoa tem que ter tempo para pensar em matar. Não roubar, porque para roubar ela tem que parar, olhar para os lados e ver se tem alguém olhando ou não. Cobiçar, ela tem que parar e começar a pensar na cobiça. Então a Bíblia diz que você tem que tomar a decisão de aceitar o sacrifício do sangue de Jesus e você pedir ao Senhor perdão e que Ele aplique esse sangue. Ele não vai aplicar o sangue, não adianta ninguém dizer para você que vai, se não houver arrependimento. Você quer ver coisa gloriosa? Vem cá, Luiz. Vou terminar com a Luísa aqui. Vem cá. Arrependimento é o seguinte: eu chego e ofendo a Luísa com palavras. Aí passa um tempinho, eu volto e falo: Luísa, me perdoa. Tem que pedir perdão, que perdoar. Pedir perdão, ela me perdoou, mas eu tenho que me arrepender. Passou 2 dias, eu venho, maltrata a Luísa novamente. Aquilo lá atrás foi arrependimento? Está dando para entender? Está dando para vocês entender? Arrependimento. Por quê? Porque se não houver arrependimento, não há aplicação do sangue de... Porque você pode me enganar, como eu enganei a Luísa pedindo perdão, mas não enganei a Deus. E aquele pecado não foi perdoado. Porque quando a gente se converte, irmão, quando a gente se torna um discípulo de Jesus, a gente tem nojo do pecado. A gente tem o quê? Quantas mulheres aqui não tem medo de barata? Levanta a mão. Graças a Deus tem. Aí, graças a Deus. Tem uma meia dúzia aí. Precisa multiplicar esse número. Porque a maioria aqui tem horror, tem terror. Começa a gritar, tem pavor. E o duro que eu comecei a descobrir que tem até homem que tem medo de barata. Você está entendendo? Exato. Então, eu quero te perguntar uma coisa. O mesmo horror que você tem de barata, você tem que ter do pecado. Agora Satanás vai usar essa ferramenta dele, que é o pecado, para te laçar, para te destruir. Agora a santidade é uma natureza de quem é filho de... Porque Deus é santo, não é? Sim ou não? Sim ou não? Então, eu quero que você tome uma decisão agora. Olha o que Deus pede para você. 1 Pedro, se coloque de pé. Não tem aí no slide. 1 Pedro. Capítulo 1, versículo 14. Como filhos, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossas ignorâncias. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Se o teu irmão está sem Bíblia, pede para ele ler com você aqui. E diga para ele assim, ó, leia aqui, que está dizendo que é para nós ser santo como é santo o nosso Deus. Porquanto escrito está, sede santo porque eu sou. Se vocês invocarem por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinar. Você lembra que eu falei que nós somos peregrinos? Agora você tem que ser santo como é santo o vosso Pai. Você quer ver quantos são filhos de Deus aqui? Quantos são filhos de Deus? Levanta a mão. Agora, Jesus disse que ele não tem nada do inimigo. Por isso, mulher, você que está com seu esposo aí do lado, e ele levantou a mão porque ele é filho de Deus, você fala assim, graças a Deus estou com um homem que jamais vai me trair. Você, marido, que está com a esposa aí, você se alegra porque ela disse que ela é filha de Deus, ela jamais vai, você está entendendo, te decepcionar. Olha que coisa linda, sermos filhos de Deus. Agora, para esse milagre, irmão,
Jesus veio para resolver o problema nosso. Escute bem, nesse momento eu vou orar. Mas eu vou orar pedindo a Deus que Deus me perdoe, que Deus tenha misericórdia de mim. E Ele está te convidando também para você tomar uma decisão na sua vida. E você verdadeiramente aceitar o sacrifício de Jesus e ter um relacionamento com Ele. Ele te perdoa, desde que você reconheça que para Ele te perdoar, escute bem, Ele te perdoar, Ele precisou morrer naquela cruz e derramar cada gota do sangue dele. Cada gota do sangue de Jesus. Você se lembra que a lança entra no corpo dele e já não sai mais somente sangue, mas sai água, significando que ele estava se esgotando. Você tem 2 minutinhos para você tomar essa decisão de aceitar o perdão de Deus. Ele te perdoa, mas você tem que dar para Ele o arrependimento, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder para apagar todos os seus e os meus pecados. Fique a você e Deus somente, fique à vontade, somente você e o Senhor. Fale com Ele da sua maneira. Eu, Jesus, te agradeço por morrer nessa cruz. Toda minha tristeza tu levaste ali. Minha natureza tu mudaste, Deus. Agora novo sou por teu amor. Sinto que teu amor vive em meu coração. Todo o meu passado tu levaste, Deus. Em meu sangue está a cura, Jesus. Agora sei que eu sou teu. Somente uma gota do teu sangue me sarou. Somente uma gota me tocou, me restaurou. Somente uma gota do teu sangue me sarou. Somente uma gota me tocou, me restaurou. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Se você nesse momento poder fechar os seus olhos, olhar na cruz, ela está vazia, mas ela traz a memória que Jesus um dia esteve lá e derramou o sangue dele para perdão das nossas ofensas, dos nossos erros. Tome uma atitude nesse momento.
salvação, restauração, são reflexos do teu amor. Somente uma gota do teu sangue me sarou. Somente, Senhor, o teu sangue. Somente uma gota me restaurou. Se você pode nesse momento, traga as mãos para o seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor se fez carne, veio a esse mundo para me salvar, e que hoje, nessa noite, o Senhor me dá a oportunidade de tomar uma decisão, de me arrepender, de reconhecer que eu sou um pecador e que o teu sangue está à disposição para ser aplicado sobre a minha vida. Senhor Jesus, eu lhe peço, me perdoa, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Amado Espírito Santo, me ajuda nesta hora. Traga à minha memória que eu sou um pecador e que eu preciso resolver essa situação. Apaga os meus pecados, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, aplica o teu sangue e me purifica de todo pecado. De todo pecado. Em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, aplica o sangue de Jesus sobre a minha vida, para que eu seja justificado, e que Deus Pai possa ouvir as minhas orações, o meu clamor, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, aplica o sangue de Jesus. Diga comigo: somente uma gota do sangue de Jesus. Somente uma gota do teu sangue me sarou. Ele sara, Ele salva. Somente uma gota me tocou, me restaurou. Somente uma gota do teu sangue me sarou. Seja libertado agora em nome de Jesus, e seja curado, seja restaurado e seja salvo em nome de Jesus Cristo, e em nome de Jesus, e em nome de Jesus Cristo. Se você pode, levante as tuas mãos aos céus e aplauda ao Senhor. Aleluia. Se assente por um momento. Irmãos, é muito sério o que nós recebemos do Espírito Santo nessa noite. Agora eu gostaria que você entendesse esse outro momento que nós vamos viver. As crianças vão fazer uma ministração rapidinho, tá certo? Vai ser rápido, vocês vão gostar muito. Mas eu quero chamar a tua atenção. Nós temos que ensinar nossas crianças a verdadeira Páscoa. E nós precisamos entender que existem festas que são sagradas e que nós precisamos ensinar da maneira correta, sem distorção. Esse período agora nós vamos caminhando, ensinando elas, mas também mostrando para elas
como era na época de Jesus, um pouco de canções, ritmos, e também ensinando ela que o louvor é muito maravilhoso. Então nós teremos esse momento agora. Eu gostaria que você recebesse as crianças. Nós vamos adorar a Deus juntamente com elas. Israel
Você pode se colocar de pé. Vamos orar por eles. Vamos agradecer a Deus e que esta geração adore ao Senhor em espírito e em verdade, como você leu hoje aqui também durante a mensagem. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa cada um, Senhor, desses filhos e dessas filhas. Que a tua graça, a tua benevolência esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Por favor, as crianças, voltem aqui. É que me veio uma inspiração agora, tá certo? É que vocês estão tão bonitos que eu vou dar uma oportunidade dos pais, ou até mesmo dos irmãos, assim que eu terminar aqui, de vocês poderem vir e tirar uma fotografia, depende com eles aqui, como todos estão aí armados com o celular, amém? Vamos orar por eles, Pai, em nome de Jesus. Continue abençoando teus filhos. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a cada também homens e mulheres que aqui estão. Que a tua graça esteja sobre eles e que eles se renovem dia após dia. Senhor, que tu os abençoe tremendamente. Que o Senhor dê a eles, meu Deus, Senhor, uma semana cheia da tua graça e da tua bênção. Que o Senhor te abençoe, sempre trazendo a tua memória que o Rei Jesus está reinando e que Ele em breve voltará para te buscar a tua casa e a tua família. Para onde quer que Ele esteja, você e a sua casa, e todos nós estejamos juntos. Senhor, resplandeça o rosto sobre o teu povo e os conduza em paz, em santidade, desde agora e para todos sempre. Amém? Agora eu preciso da ajuda principalmente de vocês. Pois se Deus é por nós, nós tudo podemos. E em Cristo Jesus. E desde agora, dê uma salva de palmas a Jesus. E agora, os pais, os irmãos, fica à vontade para vir tirar uma fotografia com eles.